Minha diretoria, o Vasco perdeu de novo e com um resultado, uma forma de perder parecida com o que aconteceu contra o São Paulo. Um jogo perdido nos últimos minutos, foi 2-0, poderia ter tomado o terceiro, teve uma chance de Fortaleza muito clara no finalzinho do jogo, que podia ter sido pior o negócio. Tá ficando difícil realmente defender a manutenção do Barbieri. Como eu disse na semana passada, contra o São Paulo e contra o Santos, foi uma sequência de 2 jogos onde o Vasco melhorou, mas perdeu os 2 jogos. E aí você fala, bom, agora contra o Fortaleza, pelo menos vai continuar melhorando e vai empatar, ou vai ganhar o jogo, sei lá eu. E aí você vê um Vasco que tem ali um sintoma pequeno de melhora em relação ao começo do ano, onde o Vasco não tinha quase nada ofensivo. Dessa vez o Vasco pelo menos tem um pouco mais de posse de bola, o Vasco consegue, né, uma melhora, mas assim, é uma melhora muito insignificante, é uma melhora muito pequena, né? Um Vasco que foi até melhor do que o São Paulo em boa parte do jogo no Morumbi, não pode ser inferior ao Fortaleza, mesmo fora de casa, porque aí você demonstra que você não tem essa crescente. Já perdeu o Pedro Raul, pô, então o time vai ter um pouco mais de mobilidade? Não, o Vasco não se aproveitou disso para chegar no ataque diversas vezes com toque de bola, com variação de jogada. Não, porra nenhuma, continuou com as mesmas limitações, com os mesmos problemas. O time do Vasco, o meio de campo do Vasco não consegue sair jogando, a bola queima no pé do time do Vasco. Claramente é um time que só treina o setor defensivo. É muito nítido que o time do Vasco, o tempo que tem para treinar, se dedica a consertar a defesa. Eu entendo que o time começa pela defesa, mas eu não entendo que a gente esteja chegando no mês de junho e que o Vasco não tenha nada ofensivo. Eu não consigo entender. Eu acho que tem que ser muito brother do Barbieri para falar, não, veja bem, não tem veja bem, irmão. Desculpa. Veja bem, ele tem um período, né? Como eu já disse em outros vídeos aqui, nós não estamos falando de um treinador consagrado, nós não estamos falando de um treinador que a gente tem convicção de que vai resolver os problemas do Vasco. A gente isso é um teste. Esse é um teste de metade de um ano quase. Em metade de um ano, isso não funcionou, em nenhum aspecto, né? Defensivamente, o Vasco é frágil, o Vasco toma gols. Hoje ele tomou 2 gols iguais, ambos depois dos 40 minutos do segundo tempo, assim como contra o São Paulo. Ou seja, é um time que defensivamente, quando o adversário vem para cima para resolver o jogo, ele não aguenta o tranco. Seja por falhas individuais, como hoje eu acho que até foi uma falha individual do Piton, seja pelo coletivo. O Vasco, quando ataca, consistentemente dá espaço. Não é um time equilibrado, não é um time compactado, não é um time que tenha variação de jogada. Então, assim, para ser muito legal, o Vasco não tem nada. É isso. Eu posso ser muito aqui, eu posso tentar ser bacana com o Barbieri aqui, educado, e falar, olha, veja bem, tem esse ponto positivo e tal, mas até o surtozinho da melhora que teve nos últimos 2 jogos, talvez os números e o jogo que a gente tenha visto contra o Santos tenha sido muito em virtude do resultado. Tava 1-0 pro Santos, o Vasco jogando em casa, ele teve que ir para cima do Santos e jogar o jogo inteiro em cima, e ali mostrou volume de jogo e mostrou mais uma vez uma incapacidade enorme de construção de jogada. Mas tudo bem, o Santos estava com 11 jogadores atrás, o Santos também é um adversário grande, é um time... Puta, acontece. Vamos pro jogo contra o São Paulo. No jogo contra o São Paulo, o Vasco tem a bola, o Vasco fica boa parte do jogo no ataque, ele consegue ter a bola diante do São Paulo, mas também por uma maneira de jogar do Dorival, que é não ter a bola o tempo todo. O São Paulo é um time que tem jogado no contra-ataque, e ele tem a bola e ele não consegue fazer. O São Paulo vai dando aquela aliviadinha no jogo, o Vasco vai lá, consegue empatar, e minutos depois o São Paulo fala, opa, empatou, fodeu, vai lá e faz 2 gols no Vasco na maior facilidade. E aí hoje de novo contra o Fortaleza quando chega no final fala, fodeu, estamos empatando, vamos lá, o Vasco vai lá e toma 2 gols e podia ter saído de lá com 3-0. Eu não consigo encontrar argumentos para mim mesmo que defendam que, olha, veja bem, vamos ter um pouco mais de paciência, né? Eu entendo. A questão da SAF, Botafogo, por exemplo, teve toda a paciência do mundo com o Luiz Castro, agora está colhendo frutos. Não se esqueça que o Corinthians, campeão de tudo, lá, campeão mundial e tal, era um time que todo mundo queria que o Tite fosse embora e a diretoria bancou. Tem seus benefícios em manter o seu treinador. Mas a gente está falando do Tite, né, irmão? Então a gente está falando do Felipão, no Atlético Paranaense, né, em treinadores que têm um motivo para você realmente falar, não, esse cara aqui eu tenho plena convicção de que esse cara é o cara. Pode ser que o Barbieri daqui 5, 6 anos seja o melhor treinador do planeta, mas hoje o Barbieri não tem histórico, hoje o trabalho do Barbieri não apresenta evolução, hoje o torcedor do Vasco está com um saco na lua de ver o Vasco. Todo jogo terminar o primeiro tempo falando, não, nós estamos jogando bem, nós estamos melhorando, você vê que a gente teve oportunidade, aí termina o jogo, não, mais uma derrota, porque a gente se atrapalhou na defesa, mas vamos continuar trabalhando. Pô, meu irmão, chega uma hora que o torcedor fica de saco cheio, cara, porque se fossem erros diferentes, o torcedor podia falar, puta, que maré do azar do caralho, mas não é. É o mesmo erro todo jogo. É a mesma atuação todo jogo. É a mesma dificuldade todo jogo. Então, não dá pra tu cobrar do Vascaíno e falar, Vascaíno, tenha calma. O Vascaíno vai virar pra você uma hora e vai falar, meu irmão, calma, é o puta que te pariu.
Porra, eu tô na zona de rebaixamento de novo. Nós estamos na 8ª rodada do Campeonato Brasileiro e conforme for os jogos da 8ª rodada que vão acontecer agora, eu tô gravando isso aqui logo depois do jogo, o Vasco pode ficar numa situação que talvez ele nem saia da zona de rebaixamento com uma vitória. Isso já na 8ª rodada. Com o investimento que foi feito. Com uma SAF que está sendo colocada em dúvida com todos os ingredientes possíveis, porque não é só o resultado esportivo. É claramente uma escolha equivocada de treinador, né? O Vasco não... E quando contratou o Barbieri, foi uma frustração para o torcedor, e é evidente que seja, porque o investimento alto não se faz compatível com a contratação de um treinador mediano, né? Até hoje, um treinador jovem, mas hoje ele é mediano. De repente você chega aqui com a notícia que a SAF está pegando empréstimo. Então, peraí, vocês não tinham dinheiro para botar no Vasco? Agora estão pegando empréstimo, botar dinheiro no Vasco? Aí o torcedor fica com aquela capa. Tudo bem, ele tem todo o direito de pedir um empréstimo, mas... Então será que tinha esse dinheiro para colocar aqui? Ah, mas agora a segunda rodada de investimento ela vem quando a janela do Brasileirão fechou. Mas caralho, mas quem é que assinou essa porra? Quem é que quando viu que o segundo investimento viria depois da janela assinou esse negócio? Vocês não viram isso? Então aí o torcedor do Vasco fica com toda a razão de ficar olhando e falar, olha só, eu tô acostumado com um clube cheio de sacanagem, tô acostumado com um conselho vagabundo que nunca fez porra nenhuma pra blindar o Vasco dos bandidos que por lá passaram. Tô acostumado a ver um clube que não tem uma porra de uma eleição que termina de forma correta. E aí de repente entra uma empresa aqui e a gente, bom, vamos lá, vamos dar força, vamos apoiar os caras e tal. E aí passam-se 6 meses e as coisas não funcionam e o Vasco continua pegando empréstimo pra pagar e o dinheiro que vai entrar depois das contratações. Peraí, que porra é que é essa aqui? Que assinou esse negócio aqui? Que isso aqui é bom pra quem? Então, assim, quando você olha pro Cruzeiro, quando você olha pro Botafogo, você tá vendo o Asaf indo numa direção e você tá vendo o Vasco indo numa direção que ela, no mínimo, é diferente das outras duas. Então, por mais que a gente acredite, torça e ache que a SAF é a solução, nem toda SAF é uma solução, óbvio. A ideia de SAF pra mim é a solução. Quem vai comprar, irmão? Né? Você pode ser comprado por um filho da puta, você pode ser comprado por um gênio, você pode ser comprado por um imbecil. Pode, todas as alternativas possíveis. Não estou dizendo que seja o caso, mas que tá esquisito, tá esquisito. E o Vascaíno precisa de uma resposta. Agora você, da 777, comprou o Vasco, tem dinheiro. Você depende exclusivamente da paixão do seu torcedor e do quanto esse torcedor está engajado naquilo para você ganhar dinheiro, para você fazer a coisa funcionar. Você vai ficar olhando? Porque aí realmente é um fundo de investimento que nada entende de futebol. Não dá pra ficar olhando. É hora de pegar o Vasco agora, trocar de treinador, contratar 2, 3 jogadores e falar assim, sai agora do buraco e vai disputar Libertadores. É pra isso que eu botei o dinheiro aqui. Eu não botei esse dinheiro aqui pra ficar onde o Vasco já estava. Caso contrário, amigo, desculpa, mas no primeiro ano vocês vão perder toda a credibilidade do torcedor e com toda a razão, por escolhas absolutamente equivocadas. Uma coisa é você errar tentando acertar, outra coisa é você errar porque a sua escolha foi tão idiota que todo mundo sabia que ele tá errado. Então, tá na hora de se mexer.